Sim, designer, nessa aula eu vou revelar qual o segredo para você faturar mais de 10 mil reais por mês. Porque sim, existe um segredo, sim, existe algo que eu aplico aqui na minha empresa, no meu negócio, e que se você ficar comigo nessa aula hoje, você vai aprender definitivamente qual é esse grande segredo que eu estou trazendo, estou revelando nessa aula para que você possa aumentar o seu faturamento e ultrapassar os 10 mil reais por mês. Porque se você seguir aquilo que eu estou trazendo, eu já provei que é possível e você também vai provar que é possível. Então fica comigo porque eu vou trazer esse conteúdo hoje que eu ainda não falei sobre isso e mais, vou te trazer um bônus no final dessa aula. Você vai ficar espantado com o que eu vou te apresentar nessa aula hoje como bônus para realmente fechar com chave de ouro. Então, se eu fosse você, já deixava aquele joinha bacana para poder ajudar a eu gravar mais aulas como essa com conteúdo que vai te ajudar a faturar. E também eu te peço, se você não segue ainda o Olhar 2.0, comece a seguir esse canal porque eu trago muito conteúdo bacana, muita dica, muita sacada que vai mudar o seu jogo nesse mundo dos negócios de designers gráficos ou digitais. Se você não me conhece, eu sou Adenilson Albuquerque, especialista em marketing de resultados, fundador da empresa e Soluções em Marketing, é uma agência de marketing digital e também criador aqui do canal Olhar 2.0, onde eu trago várias dicas, várias sacadas para você que é designer gráfico ou digital, faturar acima de 10 mil reais por mês, trabalhando aí no conforto de sua casa, perto de quem você ama, fazendo o trabalho que você tanto gosta de fazer. Vamos para o conteúdo então, eu quero compartilhar minha tela com vocês e hoje nós vamos direto para esses 3 pontos que eu considero chave no mundo dos negócios de um designer gráfico digital. Missão, alvo e recompensa. Essas 3 palavras, tome nota, coloque essas 3 palavras aí no papel, porque você vai aprender muito sobre essas 3 palavras que são chaves desse segredo que eu estou revelando hoje. Missão, alvo e recompensa. Vamos para a missão. Qual é a nossa missão como designer gráfico ou digital? Todos nós temos uma missão. Todos nós que empreendemos temos uma missão. Tem gente que abre uma loja de pet shop e tem a missão de faturar um valor X por mês trabalhando com banho e tosa, venda de alimentação para cachorro. Quem abre uma padaria tem intenção, tem a missão de fazer o quê? Gerar valores no seu caixa vendendo pão, tortas, salgados, enfim. Então todos nós temos uma missão dentro do nosso negócio e nós como designers, em especial que eu estou falando para designers gráficos ou digitais, nós também temos uma missão. E qual é a nossa grande missão que você precisa dar foco e atenção a partir de agora? É criar artes que geram resultados. E quando eu falo disso, eu estou falando de criar uma arte não com efeitos, não com brilho, não com luzes. Tem designers gráficos e digitais que perdem um tempo gigantesco trabalhando numa criação de arte, que pode ser para impresso ou pode ser por meio digital, onde ele coloca 1000 efeitos, sombra, luz, e toma cuidado com isso e com aquilo, e daí alguém vem para ele e fala, não, a tipografia está equivocada, não pode ser uma fonte quadrada, tem que ser redonda, e você começa a mudar, enfim, você fica uma tarde toda em cima de uma arte, e que lá na frente ela tem tanto efeito, ela está tão carregada de informações, que quem vê essa arte pronta não entende nem que produto está sendo vendido nessa arte. Esse é um grande erro, eu tenho observado demais isso, porque eu que estou aqui no Instagram, circulando de vez em quando, eu pego o celular, eu estou aqui no Olhar 2.0 fazendo minhas postagens, que vocês têm acompanhado no Olhar 2.0 no Instagram, e eu olho os designers que estão me seguindo e às vezes eu fico assustado com o que vocês postam, porque vocês colocam umas artes que eu não consigo entender qual é o produto que vocês querem vender. Às vezes tem designers, por exemplo, que amam futebol, são apaixonados por futebol. Então eles carregam essas artes com temas de futebol, com bola, com campo de futebol, com jogador, com uma infinidade de coisas ali. E no fim da história você não sabe o que está sendo vendido. Se é a bola, se é alugar um campo para jogar futebol, se é a camiseta que o jogador está vestindo. E o pior de tudo, está usando imagem de jogadores que não pode ser utilizada. Então você está infringindo uma questão legal de utilizar uma imagem de jogador que você não tem direito autoral para usar a imagem dele, e você ainda está fazendo uma arte que está confundindo quem está olhando. Então preste atenção, criar uma arte
para o seu cliente é criar uma arte que gera resultados, não é criar uma arte cheia de efeitos. O seu cliente não precisa de uma arte carregada de efeitos, ele precisa de uma arte que venda o produto dele. Gerar resultados é isso, é criar uma arte que venda o produto do seu cliente, ou o serviço do seu cliente. Isso é criar uma arte que gera resultados. Então, se a nossa missão é criar uma arte que gera resultados, eu quero trazer aqui alguns pontos para você aprender a focar nisso, para você entender essa nossa missão como designer. Olha só na tela. Primeiro item dessa missão de nós criarmos uma arte que gera resultados é dominar as ferramentas. Adenilson, como assim dominar as ferramentas? Se você trabalha, por exemplo, com CorelDRAW, é importante que você domine as ferramentas que o CorelDRAW oferece, as básicas pelo menos, para que quando um cliente solicite algum trabalho, você saiba de que forma você vai executar esse serviço, para você não perder tempo procurando uma ferramenta para criar essa arte. Então, domine as ferramentas básicas de um software. Ah, Denilson, você posso dominar 3, 4 softwares? Pode. Eu trabalho com CorelDRAW, trabalho com Photoshop, trabalho com Illustrator, trabalho com Premiere na edição de vídeo, trabalho com After Effects, eu trabalho com vários programas, vários softwares, vários programas para edição gráfica, digital e vídeo. Mas eu demorei quanto tempo para aprender sobre esses softwares? Eu estou há mais de 20 anos no mercado. Então, se você está começando agora, não queira aprender todos primeiro. Não, aprenda um bem, faça o básico bem feito, para que você tenha as ferramentas disponíveis e que você saiba utilizá-las. Não adianta só ter ferramentas e não saber utilizá-las. O que eu faço com a ferramenta de recorte? Ah, não sei. Ela está ali à toa, você precisa saber o que você faz com ela. Então, treine várias vezes, faça cursos, aprenda como trabalhar com esse software. Depois que você aprendeu o primeiro, você está dominando esse primeiro software, você já sabe fazer muita coisa nele, você pode de repente tentar um segundo. Eu, por exemplo, já me perguntaram várias vezes, Adenilson, qual o software que você utiliza mais? Eu utilizo muito mais CorelDRAW, ele me dá muito mais agilidade pela minha quantidade de serviço, minha demanda é muito alta de serviço, então eu não posso ficar fazendo recortezinhos demorados em um programa mais complexo, por exemplo, o Photoshop. Ah, mas se você for fazer uma edição de uma imagem para fotógrafo, eu não trabalho com isso, então eu já não entro nessa área, não trabalho com essa área de recorte de fotos ou correção de fotos para fotografia profissional, eu não trabalho com isso. Então não é uma área que eu atuo. Então eu já evito esse tipo de trabalho dentro do Photoshop porque ele requer muito tempo. Quem trabalha focado nisso, show, segue os trabalhos nisso aí. Agora, o CorelDRAW me dá uma agilidade fantástica. Eu estava olhando outro dia, tinha um designer falando sobre como você pode fazer um recorte de uma determinada peça numa foto no Photoshop. O tempo que ele demorou para fazer aquele recorte daquela peça, eu já teria feito no CorelDRAW em 10% do tempo que ele demorou. Então, assim, tem coisas que funcionam melhor num, tem coisas que são mais rápidas no outro, você tem que medir essa condição. O que é melhor e mais rápido para você? O que dá resultado com qualidade, mas com rapidez? Faça essa avaliação. Então, primeiro, domine as ferramentas. Nosso segundo passo dessa nossa missão é nós entendermos o cliente. Você precisa, definitivamente, designer, entender o seu cliente. Se você não entender o que ele vende, quais são os produtos ou serviços que ele está oferecendo para o cliente dele, você está perdido no negócio. Como que você vai atender uma padaria se você não sabe qual é o tipo de pão que ela vende? Como que você vai atender uma pizzaria se você não sabe se o forno dele é a lenha ou a gás? Como que você vai atender um pet shop se você não sabe se ele trabalha com gato e cachorro ou só com cachorro? Ou se ele vende alimentação? Então você precisa saber detalhes do seu cliente, ou seja, entender o cliente para que você consiga entregar mais resultados, já que o foco é entregar resultados. Terceiro passo dessa nossa missão, estudar o mercado do cliente. Você precisa definitivamente parar, tirar um tempo, dedicar horas de estudo no mercado do seu cliente. Qual o mercado que seu cliente está atuando? Vamos voltar para o exemplo da pizzaria. Você tem um cliente que trabalha com pizza artesanal, massas de fermentação natural e forno a lenha. Entenda que o público dele é diferente do público que é uma pizza rápida e barata, é muito diferente. Então você precisa entender o mercado que seu cliente está atuando. Você tem que entender o cliente e tem que entender o mercado dele. Quando eu digo entender o mercado, é saber tudo isso que eu já falei,
qual é o consumidor que vai consumir esse produto e ainda saber quais são as tendências de mercado dessa pizza artesanal, fermentação natural, forno a lenha. Quais são as tendências? A tendência agora é que o pessoal gostaria de comer pizzas mais saudáveis, com a quantidade menor de queijo ou sem queijo. Estou aqui inventando uma situação, né, para você entender. O mercado agora não quer mais tanto queijo na pizza, ok? Ou ainda, o mercado agora quer muito queijo na pizza. Então você tem que estar entendendo isso, por quê? Mas Adenilson, eu não sou o que vou fazer a pizza, eu sou só o marketing, sou só o designer que vai criar os trabalhos para esse cliente. Você precisa entender. Porque se você está trabalhando com uma agência de marketing digital, você está trabalhando como designer gráfico digital para esse cliente, é fundamental que você entenda definitivamente tudo isso que eu estou falando, de entender o cliente, entender o mercado que ele está atuando, para você cada dia gerar mais resultado. O que vai te manter de pé no seu negócio, faturando, é você entender tudo isso que eu estou falando hoje nessa aula. Você precisa entender também, estudar o mercado do seu cliente. Para onde está indo o mercado do seu cliente? O que o mercado está querendo? O que o mercado está pedindo? Isso é um ponto fundamental para que você alcance faturamentos acima de 10 mil reais por mês como designer gráfico ou digital. Se você não estudar o mercado do cliente, não ver as tendências, não ficar atento a isso, esse cliente tende a trocar você por um outro designer, ou outra pessoa ligada à área de marketing que venha trazer essas novidades para ele. Então, preste atenção, designer, você precisa estudar o mercado do seu cliente. Com isso, com esse terceiro ponto, nós fechamos e vamos para o nosso próximo passo, que é o quê? Alvo. Nós estudamos agora sobre a missão e agora eu vou falar sobre alvo. Qual é o alvo que o designer gráfico e digital ele tem? Cada pessoa, cada empresa, cada empreendedor tem o seu alvo. Nós temos um alvo também. O nosso alvo dentro do nosso negócio nada mais é do que conquistar diversos clientes. Se você é designer gráfico digital e você deseja faturar acima de 10 mil reais por mês, o que você precisa fazer? Ter vários clientes. Se você tiver um cliente só, você não vai decolar, você não vai voar, você não vai conseguir faturar um valor maior do que só um cliente pode pagar para você. Então você precisa ter mais clientes. Como que se conquista mais clientes? Você aplicando essas técnicas e essas dicas e sacadas que eu estou dando nessa aula, por exemplo. Então, conquistar diversos clientes definitivamente é o nosso alvo de nós que somos designers gráficos e digitais. Nós precisamos conquistar vários clientes, diversos clientes, para que nós possamos aumentar o nosso faturamento. É isso que vai nos levar para um próximo nível de faturamento. E agora eu vou falar então, dentro desse alvo de conquistar clientes, o que a gente pode fazer para atingir esse alvo. Primeiro ponto que a gente deve fazer para atingir esse alvo: mapear cliente-alvo. Quem é o nosso cliente-alvo? Depende. Eu, por exemplo, eu vou trazer para a minha empresa para que você aí, designer, entenda. Eu estou no mercado há mais de 20 anos, eu tenho uma agência de marketing digital agora, né? Eu já tive produtora de vídeo, já trabalhei com marketing não digital, hoje eu tenho uma empresa de marketing digital, mas eu já atuo no mercado há mais de 20 anos. Então, o que está me trazendo de bagagem nesse tempo todo? Muita aprendizagem de tudo que eu passei, muita vivência com clientes, com diversos tipos de cliente, e hoje eu posso escolher o tipo de cliente que eu quero atender. Tem alguns clientes que eu não atendo, tem alguns clientes que eu atendo, tem segmentos que eu não atendo, que eu já atendi anteriormente, hoje eu não atendo mais, e é uma questão que você tem que organizar isso dentro do seu negócio. Você precisa se organizar para que você gere verdadeiramente resultado para o seu cliente-alvo e não para clientes que você nem tem entendimento, você não tem conhecimento. Lembra que eu falei de estudar o mercado, estudar o cliente? Então, cliente-alvo é cliente que você já estuda o mercado. Deixa eu trazer um exemplo prático então do meu negócio. Eu, por exemplo, atendo diversas agências de viagens. Por quê? Porque eu tenho uma intimidade maior com a área do turismo. Eu já atuei também na área do turismo, já tive empreendimento na área do turismo. Eu atendo clientes ligados à área do turismo há mais de 18 anos. Então, só para você entender, um dos meus primeiros clientes que continua comigo até hoje é uma agência de viagens. Então, eu tenho uma ligação muito forte com o turismo. Eu estudo turismo, eu gosto de viajar,
eu sou uma pessoa apaixonada por turismo. Então, com tudo isso acontecendo na minha vida, reflete diretamente no meu negócio, reflete diretamente naquilo que eu estou fazendo. Então, essa condição de você mapear o cliente-alvo é o que eu estou falando. Eu, por exemplo, nesse mapa de cliente-alvo, agência de viagem é alvo para mim. Ah, tem uma agência de viagem precisando de atendimento. Opa, eu já fico querendo atender essa agência. Então, mapear é isso. Pet shop, eu atendo pet shops já há quase 10 anos. Então eu tenho uma intimidade com pet shop. Eu tenho clientes que começaram do absoluto zero com pet shop e hoje tem uma loja grande, faturando muito bem, porque a gente fez um trabalho de passo a passo, um trabalho que foi ao longo de um tempo, né, como eu falei, 8 anos atendendo, e que isso gerou para mim também uma bagagem grande. Então, alvo para mim, pet shop também é alvo. Alvo para mim, agência de viagens, e assim diversos outros segmentos que eu trabalho dentro do meu portfólio de clientes, que são clientes alvo. Só que você tem que também ter clientes fora do teu alvo, fora do teu radar. O que você não atende? Eu, por exemplo, a Denilson, na iSoluções em Marketing, eu já atendi o segmento político. Hoje eu não atendo mais, eu já fiz trabalhos para candidatos. Hoje eu não trabalho mais com política. Política não é mais algo que eu faço. Então eu descartei esse público, não é mais público-alvo, está fora do meu radar, fora do meu alvo, e deixo outros designers que trabalham, que estudam, que se dedicam à política atender esse pessoal. Então eu não faço mais esse tipo de atendimento. Eu estou trabalhando agora com outros clientes. Então definir o alvo é imprescindível para que você tenha isso muito claro e que você possa ter mais clientes, já que o nosso alvo é conquistar diversos clientes. Segundo ponto, demonstrar autoridade. Nós precisamos demonstrar autoridade para o nosso cliente. Como é que a gente faz isso? Vamos pegar o exemplo da agência de viagens. Eu hoje consigo chegar para um cliente novo de agência de viagens e falar para ele, olha, eu atendo agência de viagens já há mais de 18 anos, porque eu tenho um cliente que eu atendo ele desde então com agência de viagens. Eu posso falar para esse meu cliente também que eu tenho diversas agências de viagens de diversos tipos de agências de viagem e também outras empresas ligadas à área do turismo. Tenho pousada que é cliente, tenho agência de viagens de grupos, tenho gente que emite passagens, bilhetes aéreos, eu tenho pessoal de milhas, eu tenho pessoal de transfer, eu tenho pessoal de receptivo, eu tenho guia turístico, eu tenho uma infinidade de clientes, de outras agências, né? E eu tenho uma infinidade de clientes ligados à área do turismo. Então eu posso chegar para essa nova agência que está me procurando e entregar todas essas informações. Eu vou gerar o que nesse momento? Autoridade. Mas se eu, Denilson, eu estou começando agora e eu não tenho tudo isso, como é que eu faço para ter autoridade? Eu já ensinei numa outra aula como que você tem autoridade. Eu vou deixar o card aqui e também o link na descrição desse vídeo para depois você que terminar essa aula aqui ir lá e assistir sobre autoridade. Uma aula bem bacana que você vai aprender muito sobre como ter autoridade com o seu cliente. Então, autoridade você constrói, você demonstra. Se você já tem experiência no mercado, demonstre isso. Se você não tem, assiste a aula que eu deixei no link para você entender como que você constrói isso e como é que você avança, mas ter autoridade é importante no seu negócio. Terceiro ponto para nós conquistarmos nosso alvo é você executar tudo com profissionalismo. Olha na tela, tudo está entre aspas, está destacado. Por quê? Porque quando eu falo de você executar tudo com profissionalismo, eu estou falando de tudo. É desde o início, desde o teu pré-atendimento com o seu cliente, teu primeiro contato com o cliente, o seu atendimento com o seu cliente. Então você tem que começar agendando um horário legal com o seu cliente para atender ele, você tem que dar tempo e atender ele com calma, você tem que ouvir o seu cliente. Então você precisa fazer tudo com profissionalismo. Você precisa mandar entender o que o seu cliente quer. Lembra de entender o cliente? Entender o que ele quer. Mandar um orçamento para o seu cliente de forma profissional, um orçamento bem elaborado. Depois, você tem que precificar, colocar o preço correto, profissional, para valorizar também o seu serviço. E depois você precisa executar com profissionalismo tudo aquilo que você vai fazer para o seu cliente e entregar com profissionalismo. Então, você precisa ter profissionalismo do início ao fim. Você não está vendendo picolé na praia, nada contra isso, é super válido, a gente vê diversos vendedores, mas o perfil, a forma de vender picolé na praia é diferente de você que é designer. A forma de vender carro é diferente de vender imóvel, que é diferente de vender o nosso serviço. Então,
cada um na sua área, cada um da sua maneira, você precisa ser profissional para quê? Para que o seu cliente perceba isso e valorize aquilo que você está vendendo para ele, que você está atendendo ele. Então nós já vimos missão, vimos alvo, que o alvo é nós conquistarmos diversos clientes, e agora nós vamos ver o terceiro ponto que eu falei no início da aula, que é a recompensa. O que é a nossa recompensa? Cada empreendedor, cada empresário, cada pessoa que empreende, cada segmento diferente tem aí a sua recompensa. A nossa recompensa como designer, ela é o quê? Faturar mais de 10 mil por mês. Essa é a recompensa que o Olhar 2.0 está te ensinando para que você tenha essa visão, para que você coloque isso em prática e você comece um trabalho, não pare e que você vá crescendo passo a passo, dia a dia, até que você alcance esse número e que você consiga faturar. É possível, Denilson? Sim, é possível você alcançar esse valor. Não é algo simples, não é algo fácil, mas é algo possível. Por que eu estou destacando dessa forma? Porque a gente vai ver os passos que você tem que seguir para alcançar essa recompensa. Se fosse fácil, como muitas pessoas estão prometendo, você dá 2 cliques e fatura 10 mil, isso é uma mentira, não existe isso. Então você precisa ter trabalho, precisa ter dedicação, precisa estudar, precisa seguir um método, mas sim é possível você faturar mais de 10 mil reais por mês. Como? Você seguindo alguns passos. Os passos que eu estou dando nessa aula, que eu estou revelando esse segredo, de como você fatura esse valor de acima de 10 mil reais por mês, criando artes gráficas ou digitais, ele requer, você viu até agora nessa aula, que ele requer alguns passos, alguns métodos e algumas dicas que não estão falando por aí. Então não existe fórmula secreta que você aperta um botão e o dinheiro cai na sua mesa. Você precisa trabalhar de forma correta, de forma íntegra, de forma honesta e transparente com o seu cliente, para que ele entenda que você está entregando o resultado para ele, e isso ele vai te trazer o quê? Mais dinheiro para o seu caixa, porque ele vai precisar de mais serviços com a mesma qualidade, com o mesmo profissionalismo. É sobre isso que nós estamos falando nessa aula. Então olha só, faturar mais de 10 mil reais por mês é a nossa recompensa. E aí o primeiro ponto que eu quero trazer aqui de destaque é: quando se faz tudo com excelência, os resultados aparecem. Veja a importância dessa frase no seu negócio. Se você não fizer com excelência, o que você vai colher? Plantou milho, colhe milho. Plantou feijão, colhe feijão. Plantou com excelência, o resultado vai ser excelente. Plantou de qualquer jeito, o resultado vai ser algo de qualquer forma. Então, preste atenção quando você está construindo o seu negócio, quando você está pensando no seu cliente, quando você está criando uma arte para o seu cliente, se ela realmente tem excelência em tudo que está sendo executado. Se tem aquela arte ficou pronta, você olha para ela e diz assim: isso tem excelência para que eu possa mostrar para o meu cliente? Ou está faltando alguma coisa? Ou está de mais? Ou está de menos? Pense sempre antes de entregar para o seu cliente. Faça com carinho, faça com paixão. Ah, eu não gosto muito de fazer isso. Você está na área errada. Mude de área, mude de profissão, busque uma outra área. O marketing digital, o online hoje possibilita 1000 formas de você trabalhar. Se você é designer e você não está feliz, não está contente com aquilo que você está fazendo, você pode mudar de área de forma muito simples. Mude de área, altere, porque você tem que fazer com amor. Você tem que levantar de manhã, pela manhã, e você tem que olhar para o seu computador, olhar para o seu material de trabalho e dizer assim: uau, hoje eu vou fazer com excelência, hoje eu vou atender com amor, vou atender com carinho esse serviço, esse trabalho que eu preciso executar para o meu cliente. É assim que você tem que trabalhar todos os dias. Assim é entregar tudo com excelência, como eu estou colocando aqui. Quando se faz tudo com excelência, os resultados aparecem. E aparecem resultados excelentes. E eu falei que nessa aula eu queria trazer um bônus para vocês. Designer, esse bônus vale ouro. Vale mais de 10 mil reais por mês, com certeza. Por quê? Porque eu quero fazer aqui com vocês agora um exercício prático de mostrar para vocês quais são os top 3 serviços para você faturar mais de 10k por mês. Olha como é que vai ser esse passo a passo. Eu vou trazer na tela exemplos de serviços que você pode executar agora para o seu cliente.
E são serviços que eu executo para o meu cliente. E ainda melhor, eu vou trazer valores para vocês saberem quanto você pode cobrar por esse serviço. Então, fique atento, tome nota, veja como valeu a pena você ficar até agora nessa aula. Se você tem algum amigo que é designer, que você acredita que ele vai ouvir essa aula, vai ouvir esse conteúdo e vai também crescer, vai desenvolver, compartilhe. Você sabia que compartilhar é um gesto de amor? Você sabia que compartilhar é um gesto que gera uma nova conexão, é uma corrente do bem e que você vai ter resultados com esse compartilhamento de algo bom? Não fique para você, não seja egoísta, não seja uma pessoa que queira só para você. Tem vários colegas que você conhece, compartilha com eles. Diz, olha, assiste essa aula que o Adenilson está gravando, que é fantástica. Ele está trazendo passo a passo quais são os segredos aí que está revelando para que a gente consiga melhorar nosso faturamento e ultrapassar a casa dos 10 mil por mês. Então vamos lá, os top 3 serviços que eu utilizo na minha empresa e que dá resultado e que eu posso trazer na tela para vocês. O primeiro, artes digitais para Instagram. Você pode vender para seu cliente um pacote a partir de R$ 597 por mês até R$ 1.850 por mês. Por que eu estou colocando esses valores de 597 a 1.850, que são os valores que estão hoje disponíveis no meu site? A minha empresa tem esses valores expostos lá no site para qualquer pessoa olhar. Se você contratar um serviço de criação de artes para redes sociais, Instagram, você tem um pacote, está descrito lá como é que funciona, e o cliente paga ou 597 ou alguns outros valores intermediários ou 1.850. Então, eu tenho esses valores para o meu cliente. Então, olha só, eu estou trazendo na prática para vocês um serviço que dá resultado, que tem vários clientes, vários clientes, pagando mensalmente, estou falando de forma recorrente, eles pagam todos os meses para que eles tenham esse serviço à disposição deles, para que eles possam vender mais através de artes que geram o quê? Resultados. Se você já está acompanhando o conteúdo do Olhar 2.0, você sabe, gerar resultados é o grande segredo. Então, artes para Instagram, artes para Facebook, artes para redes sociais. Eu estou colocando aqui Instagram, que é hoje, no momento que eu estou gravando essa aula, a grande rede social que divulga todo esse material, todo esse portfólio de serviços e produtos dos nossos clientes. Então, pacote pode ser de 597 a 1.850. Agora olha na tela comigo. Aqui está 2 comprovantes de um cliente meu, do dia 23 de 11 e depois dia 21 de 12. Por que eu estou trazendo 2 comprovantes do mesmo valor? Isso aqui é um cliente que está pagando de forma recorrente para mim esse valor que está na tela, 1.740 todos os meses, por um pacote de serviços que eu fiz para ele. Está aqui, ó, soluções em marketing, está ali meu CNPJ, ele está pagando todos os meses de forma recorrente esse valor de 1.740. Então, só para você ver que sim, é possível, sim, tem clientes que pagam esse valor, eu tenho vários clientes, tem clientes com valores acima disso, pagando pacotes mensais para que eles possam ter os serviços todos os meses lá no negócio deles, gerando o quê? Resultados, isso mesmo. Vamos lá para o segundo produto do top 3. Criação de logo e identidade visual. Qual é o valor que eu tenho na minha tabela? De 980, olha ali, 980 a 2.750. Então você pode criar um pacote onde é somente a logo ou um pacote completo com toda a identidade visual da empresa. Você pode criar diversos pacotes aqui com diversos valores. Até eu aconselho você que faça não só um valor, mas pelo menos 3 valores para cada serviço. Porque isso é importante, o cliente tem um valor de entrada, um valor intermediário e um valor premium, um valor onde ele vai ter muito mais serviços agregados nesse pacote, nesse terceiro pacote com valor um pouco maior. Então é importante você dividir esse pacote, esse serviço, né, em 3 pacotes diferentes com 3 valores diferentes, valor de entrada, valor intermediário e o valor mais caro, mais alto. Por quê? Porque tem muito mais entrega. Então seja justo, seja fiel, seja honesto com o seu cliente, colocando os valores de uma forma crescente, mas entregando também muito mais de forma crescente. Não coloque valores diferentes só por colocar, não. Tem que entregar mais, tem que ser compatível com aquilo que você está oferecendo para ele na questão de valores. Olha na tela comigo. Aqui eu tenho um primeiro cliente que fez um pagamento 2.750, que essa aqui foi uma criação de uma logo para ele, e tem um segundo cliente ali que pagou 980, na verdade era 980, ele pagou 981. Então tá aqui, ó, 2 exemplos, que eu falei que era de 980 a 2.750, tá aqui o exemplo na tela para vocês olharem, que é possível sim. Eu tenho aqui, ó, 2 pagamentos recebidos aqui de clientes que fizeram esse pagamento. Então é possível
estou mostrando para vocês, estou dando essas ideias para vocês hoje, os top 3 que funcionam na minha empresa, se funciona para mim, funciona para você. E olha que bacana, eu tenho clientes talvez na tua cidade. Eu tenho diversos clientes espalhados por várias cidades do Brasil e alguns clientes na Europa. Talvez na cidade que você mora, de onde você está assistindo esse vídeo agora, eu estou atendendo clientes. Por que você não está atendendo? Por que o Adenilson foi lá atender cliente na sua cidade? Eu estou aqui em Criciúma, Santa Catarina, sul do Brasil, sul do estado de Santa Catarina. E você está lá em São Paulo, está em Minas, está em qualquer estado do Brasil, talvez eu estou atendendo cliente na sua cidade. Eu tenho clientes espalhados de norte a sul, eu tenho clientes na Europa. Por que você não está atendendo? Porque alguém viu algo diferente naquilo que eu estou entregando, por isso que eu estou ensinando vocês aqui. Eu não estou formando concorrentes, eu estou ensinando vocês que é possível vocês ganharem dinheiro, de verdade, todos os meses. Estou mostrando os prints aqui para vocês de Pix caindo na conta, que é possível. E aí, como que você faz? Segue os segredos revelados dessa aula. Segue os segredos que não tem erro. Vai funcionar para mim, funciona para você, funciona para todos que seguirem esse passo a passo. Terceiro produto, top 3, criação de catálogo de produtos. Esse serviço eu sou apaixonado por fazer, é uma coisa que gosto muito de fazer, tenho vários clientes que me procuram para fazer catálogo de produtos. E depois que você faz 1, 2, 3, isso vira uma rotina no seu negócio. E qual é o mais bacana de fazer catálogo de serviços ou produtos do seu cliente? Porque pode oferecer serviços através de um catálogo ou pode ser produtos através de um catálogo. Então você ainda tem essa vantagem de trabalhar com as duas pontas. Olha só, a criação de catálogo de produtos, ela varia de 1.255 na minha tabela a 4.150. Olha só, eu falei 4.150. Então, imagina você fazer um catálogo de 4.150, que você demora aí uma semana para fazer. Imagina você trabalhar uma semana e ganhar 4.150. Você não tem despesa, praticamente, para você montar esse catálogo. A despesa é o teu computador, o teu software, a tua energia elétrica, o teu tempo. 4.150. Ah, Denilson, mas será que consigo vender por esse valor? Vamos na tela comigo? Olha aqui. Primeiro cliente, pagamento 1.255 de um catálogo. Segundo cliente, comprovante, tá ali, ó, pagou Sicredi, valor 4.150. Depositou para quem? Para isso Soluções em Marketing. Vocês estão percebendo que eu sempre apago ali o nome do cliente, os dados, porque não acho ético ficar mostrando o nome de cliente aqui. Mas são clientes reais que me mandam, tá aqui os dados, não estou mostrando o Pix para vocês. Eles pagam os valores da minha tabela. Então, criação de um catálogo de produtos simplesmente é um produto que vai te levar para um outro nível de faturamento. Porque se você fizer pelo mais barato, que é 1.255 na minha tabela, se você fizer 3 no mês, quanto é que já dá isso? Já dá quase 4.000 reais. Então, essa é a grande vantagem de você saber o que você está vendendo. Por isso que essa aula é importante, você assistir ela, reassistir ela, compartilhar ela, tirar as dúvidas. Ah, Denilson, eu não entendi tal parte, o que eu faço? Manda sua dúvida para mim. Cada dúvida que chega na medida do possível. Às vezes demora um pouquinho para me responder, porque às vezes tem demanda maior, mas na medida do possível, nenhuma secretária, nenhum assistente vai responder para você. Eu, Adenilson, vou responder para você. Vou olhar a tua pergunta, vou tentar entender, e se a sua pergunta for um pouco mais complexa, eu prefiro não responder ela ali, mas te mandar uma mensagem dizendo que eu vou gravar uma aula sobre a sua pergunta. E eu transformo a sua pergunta em uma aula para te ajudar. Por quê? Porque a dúvida de um é a dúvida de muitos. Eu sempre falo isso. Então, mande a sua dúvida, mande sem medo, que eu vou responder, eu vou talvez até transformar ela numa aula, vou citar o teu nome aqui e você vai poder ter essa dúvida sanada com uma aula muito bem explicada para você poder faturar. Então, criação de catálogo de produtos é o nosso terceiro top 3. O segundo qual foi? Vamos revisar? O segundo foi criação de logo e identidade visual. E o primeiro foi criação de artes digitais para Instagram. E nós temos aí os 3 produtos top 3 que eu vendo. Agora, olha que bacana que eu falei que era um bônus. E eu ia trazer e mostrar para vocês. Agora, olha que bacana que eu vou trazer aqui para vocês. Vamos chamar de bônus do bônus. Eu vou simular com vocês agora como se você estivesse atendendo alguns clientes. Eu vou pegar um valor mais barato da minha tabela daquele serviço e o mais caro. E vamos somar isso para a gente ver quanto é que dá. Vamos lá? Simulação. Eu vou fazer uma logo da mais barata de 980 e uma logo da mais cara 2.750. Vou fazer um catálogo de 1.255 e vou fazer um catálogo de 4.155. Vou fechar um pacote de Instagram de 597
e vou fechar um pacote de Instagram de 1.850. Se você fizer somente esse, um de cada, durante um mês, e sim, é bem possível, durante 30 dias, você atender essa quantidade de clientes, porque eu atendo muito mais que isso, e é super possível. Quanto é que dá o total se nós somarmos só esse serviço? Vem na tela comigo. R$ 11.582. Eu falei nessa aula que dá para faturar mais de R$ 10.000 por mês. Olha o que eu estou trazendo para vocês. Se você voltar agora e somar todos os meus prints que eu acabei de dar nessa aula, dá R$ 11.582. Então veja como é possível você ter clientes pagando para você de forma recorrente na criação de artes, por exemplo, para redes sociais ou pacotes de marketing, enfim, dá para criar uma infinidade de serviços na nossa área. Nossa área é muito abrangente, nossa área é muito ampla. Vai da criatividade de vocês. O Olhar 2.0 traz o tripé, os 3 pilares para você fazer esse negócio ficar de pé, que é o que vender, para quem vender e como vender. Eu, Adenilson, criei um método para que isso acontecesse. Então existe sim um método para que esses 3 pilares parem de pé e que eu consiga resultados como vocês acabaram de ver na tela. Por isso que é importante você continuar seguindo o Olhar 2.0, continuar assistindo as aulas que eu tenho publicado aqui, para que você se aperfeiçoe cada dia mais, entenda cada dia mais o que eu tenho falado aqui nas aulas e que você consiga atingir esse faturamento. Qual é a missão do Olhar 2.0? É fazer você entender num olhar recalibrado para uma versão 2.0 que é possível. É levar você a faturar mais de 10 mil por mês. E qual é a minha recompensa? Ter diversos designers trabalhando no conforto de sua casa como eu trabalho, podendo aí curtir a vida, ter um valor legal no bolso todos os meses, poder ter um carro bacana, poder comprar um terreno para fazer uma casa, poder comprar um apartamento, poder ter dinheiro no caixa, poder sair para comer algo bacana, fazer uma viagem, fazer o que você quiser. Com 10, 11, 15, 20 mil por mês dá para você fazer muita coisa. Então vamos lá, designer, revisando essa aula de hoje. O que a gente viu? Que foi revelado o segredo para um designer faturar mais de 10k por mês. Quais são os 3 pontos chaves? Missão, alvo e recompensa. Qual é a missão? Criar artes que geram resultados. Depois, o que a gente viu? Qual é o alvo? Conquistar diversos clientes. Depois, qual é a recompensa? Faturar mais de 10k por mês. O que eu trouxe de bônus para vocês? Os top 3 serviços para faturar mais de 10k por mês. Quais são os top 3? Primeiro, artes digitais para Instagram. Segundo, criação de logo e identidade visual. Terceiro, criação de catálogo de produtos. E por último, eu trouxe uma simulação te mostrando, te provando que é possível faturar mais de 10 mil reais por mês somente com esses trabalhos. Nem vou citar todos os outros que eu faço aqui na minha empresa. Espero que eu tenha ajudado você nessa aula, que você tenha prestado atenção e que tenha servido para você faturar mais com criações de artes gráficas e digitais. Não esquece de seguir esse canal Olhar 2.0 lá no Instagram, Olhar 2.0. Manda seu comentário, manda sua dúvida, conversamos. Grande abraço e até a próxima aula.